Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje, mais uma vez, um tema bastante recorrente sobre notória especialização. A gente tem percebido que muitos órgãos ainda se ressentem de enormes dificuldades em contratar serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, e um dos pontos mais difíceis na instrução, que são percebidos, são mais difíceis, e já digo de pronto, desnecessariamente, é a classificação, a indicação, a justificação para a escolha do executor como um notório especialista. Há algumas lendas urbanas envolvendo esse tema, né, alguns equívocos, algumas interpretações é, totalmente desnecessárias, e que a gente pretende hoje, com esse vídeo, procurar esclarecer de modo que os órgãos tenham mais tranquilidade, mais facilidade de fazer esse enquadramento. Lembrando que o que nós vamos falar sobre notória especialização vai servir tanto para a administração pública, contratar ainda com fundamento na 8.666, como na nova lei, a 14.133, assim como as empresas públicas e sociedades de economia mista, estatais, com base na Lei 13.303, e também para as entidades do Sistema S, que também estão submetidas ao dever geral de licitar. Em todos esses campos, nas três normativas, há o conceito de notória especialização, e o conceito de notória especialização tem a mesma interpretação, a redação é praticamente a mesma. Então, eu vou, sem mais delongas, subir aqui a minha tela. Eu preparei uma apresentação para apoiar as lições, e vocês vão perceber que o conceito de notória especialização, o conceito normativo, não oferece nenhum desafio. Ele é muito mais simples do que se projeta dentro dos órgãos, dentro das unidades. O que a gente tem visto é que as próprias unidades, seja nos setores competentes para a contratação, nos setores de contratação, os setores administrativos, os setores de licitação, seja nas assessorias jurídicas, seja no controle interno, criam embaraços que a lei não prevê. Eu mesmo passo inúmeras situações em que o órgão entra em contato pretendendo uma palestra, um workshop, um curso, um encontro, né? Às vezes me procuram pelos meus parceiros e eu fico recebendo esses pedidos. Ah, professor, o órgão pediu para o senhor encaminhar mais atestados, atestados que digam isso, que digam aquilo, quando é totalmente desnecessário e não encontra nenhuma previsão legal nesse sentido. Então, nós vamos verificar, e eu pretendo colocar uma pá de cal sobre esse assunto, de maneira que vocês tenham mais tranquilidade. Vejam, podem fazer suas perguntas nos comentários deste vídeo, e que eu vou, a uma, respondendo a todos, tá bom? Então, eu vou subir aqui a minha tela e a gente vai esclarecer de uma vez por todas esse tema. Vamos lá. Muito bem. O primeiro ponto que nós precisamos abordar, deixa eu só fazer um ajuste breve aqui. O primeiro ponto, eu coloco aqui na tela o que nós consideramos que seja a instrução correta do processo. Não vou estender demais, mas, segundo o entendimento já afirmado, sedimentado, consolidado, junto ao Tribunal de Contas da União e outras cortes de contas pelo país, a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com um profissional ou empresa de notória especialização, deve reunir simultaneamente justamente esses três requisitos. Ou seja, tratar-se de um serviço predominantemente intelectual, ter alguma característica nele que impeça a comparação objetiva de propostas e que, além disso,
ele seja executado por um profissional ou empresa que possa ser considerado de notória especialização. Então, eu coloco aqui na nossa tela esse roteiro para guiar a instrução do processo. O responsável pela instrução do processo, ele deve instruí-lo de modo que, nesta ordem, e vocês vão compreender o porquê já já, deve ser demonstrado, em primeiro lugar, cadê o meu laser? Que se trata de um serviço técnico especializado de execução predominantemente intelectual. Ou ele está descrito no rol do artigo 13 da 8.666, para falar só da Lei Geral de Licitações, ou no rol de alíneas do inciso 3º do artigo 74 da nova Lei de Licitações. Ou ainda outro que não esteja ali arrolado, porque trata-se de uma lista exemplificativa, mas que possa ser caracterizado como de execução predominantemente intelectual. Uma vez que ficou caracterizado que o serviço é predominantemente intelectual, agora nós vamos apontar por quais razões se entende que o serviço não comporta comparação por critérios objetivos entre seus vários executores. Neste vídeo, nós não vamos aprofundar, faremos isso em outro, mais à frente, sobre essa questão da singularidade, etc. Então, vamos partir da premissa que o serviço que nós estamos, para o qual estamos contratando um notório especialista, já está corretamente caracterizado como de natureza singular. E, finalmente, e porque os outros dois passos já foram cumpridos, justificar a escolha do executor, apontando porque nele se reconheceu tratar-se de notório especialista. Esse bloquinho é o que nós vamos torná-lo verde, ou seja, digamos que nosso processo já cumpriu o primeiro passo, já cumpriu o segundo e agora vamos ao terceiro. Por que coloco isto? Porque muitos órgãos falham na instrução do processo quando invertem o terceiro com o segundo passo. Dizem, nas suas justificativas, o serviço é singular porque o profissional escolhido tem publicações, é PhD em não sei o quê, experiência estrangeira, já ministrou cursos, treinamentos, aí passa a gastar várias laudas justificando a escolha do executor sem antes indicar por que razões o serviço que ele estará por executar é de natureza singular ou não comporta comparação objetiva. Então, pessoal, não caracteriza a singularidade do objeto apenas e tão somente pela presença do notório especialista. O saudoso arquiteto Oscar Niemeyer, inegavelmente um notório especialista na sua área de atuação, né, a arquitetura, poderia projetar um pombal, uma casinha de pombos. Não tornaria a casinha de pombos um objeto singular. Então, não é a presença do notório especialista que torna o objeto não licitável. Ao contrário disso, o objeto já nasce não licitável e eu, para isso, preciso de um notório especialista, porque o objeto não comporta comparação objetiva entre os vários possíveis executores, então eu preciso de um notório especialista. E é para isso que nós vamos. Então, dito isto, agora que a gente já sabe que eu primeiro tenho que indicar, o serviço ele é uma auditoria, uma consultoria, um treinamento, uma elaboração de projeto básico, executivo ou termo de referência, então ele é predominantemente intelectual. Ele tem uma característica, repito, não vou aprofundar nesse tema que é mais complexo e vai exigir um outro vídeo mais longo que esse. É de natureza singular ou não comporta comparação por critérios objetivos. Ok, agora vamos ao notório especialista. E sobre o notório especialista, o que diz a lei? Olha aqui o conceito normativo previsto na lei primitiva, na 8.666. Olha o que ele vai nos dizer. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do contrato. Vejam que o texto ele é de uma simplicidade latente. Não estamos lendo aqui nesse texto que o notório especialista tem que ter nível superior. Não estamos lendo que o notório especialista tem que ser famoso, que ele tem que ser o mais expoente dentro do seu segmento. Não está dito isso. Pessoal, não está dito aqui no parágrafo 1º do artigo 25 que a notória especialização tem que ser provada por meio de algum documento. Eu não botei aqui, mas vejam, se vocês forem observar na Lei 8.666, o inciso 1º do artigo 25, que trata da contratação por inexigibilidade em razão de uma condição de comercialização exclusiva do produto, quando é caso de exclusividade, o próprio inciso 1º, ele diz como é que se comprova a exclusividade, por meio de atestados emitidos pelo órgão de registro do comércio, do local em que se realizaria a licitação, ou emitidos por sindicatos, federação, confederação patronal ou entidades equivalentes. Ele diz que tem que provar e como provar. Nesse nosso texto, ele não está dizendo que tem que provar e como tem que ser provado. Então, a gente já derrubou um monte de lenda urbana. Ele não tem que ser famoso, notório especialista. Não necessariamente precisa ter determinada formação acadêmica. Já vi pareceres rejeitando indicação de notório especialista porque não tinha curso superior. Não diz que tem que ter prova. Aqui não está falando, muito embora seja um hábito recorrente em muitos órgãos, comprovar-se a notória especialização por meio de um atestado que dê conta de que ele já teria executado aquele objeto em outra oportunidade, em outra circunstância. Mas vejam, nem isso aqui é necessário. Ué, o que é necessário? Olha aqui, vamos avançar aqui. Vou trazer uma citação de um excerto do Tribunal de Contas da União, que não é recente. Notem aqui, olha, é uma decisão de 1995. A lei ainda era jovem, a Lei 8.666, que é de junho de 93, e o tribunal assim se manifestou. A questão-chave na interpretação deste artigo reside, a meu ver, palavras do relator, na definição do sujeito oculto do verbo inferir. Segundo Aurélio, inferir significa tirar por conclusão, deduzir por raciocínio. O dispositivo legal reconhece, portanto, que alguém deve praticar o ato de natureza eminentemente subjetiva, qual seja, tirar uma conclusão mediante raciocínio para atribuir a notória especialização a uma determinada empresa ou indivíduo. Notaram aqui? Então, vejam que o Tribunal de Contas da União, lá atrás, já havia percebido que a questão-chave na interpretação é na definição do sujeito oculto do verbo inferir. Então, vamos lá, vamos voltar à redação. Considera-se notória especialização o profissional, agora a gente vai desmembrar, ou empresa, cujo conceito, no campo da sua especialidade, não é um conceito genérico, mas ele pode ser totalmente desconhecido do senso comum, mas no campo da sua especialidade, ele tem algum atributo, veja, decorrente de desempenho anterior, e aí vai seguir uma lista de atributos. E vão perceber, pessoal, que essa lista de atributos é em tom
exemplificativo. Notem que ele está dito com pausas plurais, e olha como ele vai terminar. Então, pode ser decorrente de desempenho anterior, então, estudos, experiências, ou publicações, ou organização, aparelhamento, equipe técnica. E olha aqui o que o legislador colocou, ou de outros que o legislador não poderia esgotar nesta lista. Outros que não estejam aqui expressamente listados, mas outros requisitos, desde que estes outros sejam relacionados com as suas atividades. Permita inferir, grifei propositadamente as duas palavrinhas citadas no estudo anterior. Vamos lá, então, já vimos. Permita inferir. O que é inferir? Segundo o Aurélio, tirar por conclusão, deduzir, intuir. Permita quem? Então, alguém vai tirar por conclusão. Claro, a autoridade superior, a autoridade competente, que muitas vezes o fará por indicação da área técnica. Então, pessoal, notória especialização não tem segredo. É alguém, ou empresa, um indivíduo, ou uma pessoa jurídica, que tem a seu favor um determinado atributo, que pode ser qualquer atributo, desde que relacionado à sua atividade, e que este atributo cause na autoridade competente, que é o sujeito oculto do permita, uma percepção de que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto. Vou mexer aqui. A plena satisfação do objeto. Então, gente, acabou o mistério. Nós vamos confirmar um pouquinho mais à frente. A notória especialização é um caso típico de eleição por um ato necessária e irremediavelmente discricionário, porque é o detentor de uma qualidade qualquer, de um atributo, que pode ser um estudo, uma experiência, uma publicação ou outra atividade qualquer, que cause na autoridade competente a percepção de que, puxa, esse cara, em razão desse atributo, ou mais de um, ele é inquestionavelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto. Nós vamos ver que a nova lei deu uma quebradinha, inclusive, nesse conceito. Então, é um caso de pura eleição. O gestor de uma unidade amanhece, vai tomar o seu café e se inteirar das notícias do dia e esbarra, tropeça com um artigo sobre cultura e ambiente, clima organizacional, e ele acha as ideias expostas pelo autor neste artigo, que está publicado em veículo de mídia, ele acha as ideias sensacionais. Está muito alinhado àquilo que ele pretende implementar em termos de governança de pessoas dentro da sua unidade. E ele decide, portanto, levar este autor deste artigo para dar uma palestra para os seus funcionários para falar, para expor estas ideias. Daí o atributo do cara. Eu preciso provar que ele já deu palestra antes por meio de um atestado? Não, eu não estou chamando ele. O gestor não está chamando ele por conta de uma palestra, é por conta de um artigo. Não, eu quero levar o autor lá para falar essas ideias, ele expor essas ideias. Está aí um atributo de notória especialização. O atributo que permitiu inferir que, ao dar a palestra, ele será o mais adequado à plena satisfação do contrato. Então, não tem nenhum mistério a escolha. Pode parecer estranho,
muitos vão acabar ficando, num primeiro momento, inseguros, mas as unidades técnicas vão ter várias opções. Pessoal, a contratação de serviço técnico especializado de natureza singular não é uma hipótese em que o objeto é raro ou inédito. Então, sim, haverá casos em que nós vamos ter muitas alternativas. Tem muita gente, e muita gente boa, igualmente boa. O que vai definir a escolha? Algum atributo que possa fazer com que o gestor perceba que ele será o mais adequado à plena satisfação do objeto. Repito e insisto, com a maior tranquilidade e convicção, caso de pura eleição por critérios discricionários. Vejam, a nova lei de licitações ela já traz uma percepção até mais flexível. Notem que ele começa a redação do parágrafo 3º do artigo 74, quase idêntica à do parágrafo 1º da lei anterior, do artigo 25, para fins do disposto no inciso 3º, que é a mesma hipótese do inciso 2º do artigo 25. Considera-se de notória especialização, aí o texto é igual. O profissional ou empresa cujo conceito no campo da sua especialidade, tudo igual, decorrente do desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com as suas atividades, manteve o permita inferir. Olha, aqui vai vir a sutil alteração. Que o seu trabalho é essencial e ele troca a palavra indiscutivelmente pela reconhecidamente. É lógico, porque tudo é discutível. Então, de fato, interpretar a letra fria da lei, é essencial e indiscutível, seria impossível. Tudo é discutível. Então, ele trocou o indiscutivelmente pelo reconhecidamente. Quem reconheceu? Quem inferiu. Quem tinha o dever de inferir. A autoridade competente reconheceu. E ele também suprimiu o texto, o termo o mais adequado. Então, na nova lei de licitações, notório especialista, um indivíduo ou empresa que é detentor de algum atributo que permita ao gestor inferir que este indicado é essencial e reconhecidamente adequado. Ele não precisa ser nem o mais adequado. Ele é o adequado da percepção do gestor, adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Eu trago aqui uma citação muito interessante do professor Sidney Bittencourt, uma obra recentemente lançada, excelente, aliás, que trata da contratação direta, já com olhos postos na nova lei. E olha o que ele nos diz sobre a notória especialização. Para a perfeita caracterização da notoriedade, haveria necessidade do profissional ou da empresa agrupar todos os requisitos listados no dispositivo? É certo que não. Considerando o número elevado de requisitos que dificilmente poderiam ser reunidos por um único profissional, bem como pela inteligente previsão do texto legal, que registra a possível existência de outros requisitos demonstradores da notória especialização. Nesse ponto, a lei permite que o gestor público afira discricionariamente, eu devia ter grifado aqui, outros elementos não arrolados, mas suficientes para validarem a notoriedade do profissional ou empresa. O elenco de predicados é indubitavelmente, meramente exemplificativo. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão da contratação de serviços intelectuais, no caso concreto, era uma contratação de serviços advocatícios, ele também direcionou nesse sentido de que esse permita inferir é nada mais do que um elemento de confiança. Serviços técnicos profissionais são serviços que a administração deve, olha como ele põe, deve contratar sem licitação, escolhendo o contratado de acordo
em última instância, com o grau de confiança que ela própria, a administração, na pessoa do gestor, por óbvio, deposite na especialização desse contratado. Nestes casos, o requisito da confiança da administração em que deseja contratar é subjetivo. O que a norma extraída do texto legal exige é a notória especialização associada ao elemento subjetivo da confiança, motivo pelo qual nós temos aqui a indicação no sentido de que se trata de um ato puramente discricionário. Vou passar aqui apenas para confirmar algumas citações doutrinárias de eméritos autores que corroboram com essa assertiva. Se há dois ou mais altamente capacitados, com qualidades peculiares, lícito é a administração exercer o seu critério discricionário para realizar a escolha mais compatível com os seus desiderados. Lúcia Vale Figueiredo. É natural, pois, que em situações desse gênero, a eleição do eventual contratado a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de reconhecida competência na matéria recaia em profissional ou empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que, para o caso, serão presumivelmente mais indicados do que de outros, despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade mais adequada para o caso. Há, pois, nisto, também um componente ilimitável por parte de quem contrata, ninguém menos que Celso Antônio Bandeira de Mello. Também Jorge Ulisses Jacobi Fernandes deixa aqui o legislador uma margem à discricionariedade do administrador público para aferir outros elementos não arrolados, mas suficientes para demonstrar a notoriedade do profissional ou empresa. E, finalmente, para a gente não tornar muito cansativo, Eros Roberto Grau, saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal, emérito, jurista, impõe-se à administração, isto é, ao agente público destinatário dessa atribuição, o dever de inferir qual o profissional ou empresa cujo trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado àquele objeto. Note-se que, embora o texto normativo use o tempo verbal presente, é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto, aqui há prognóstico, claro, que não se funda, perdão, senão no requisito da confiança. Há intensa margem de discricionariedade aqui, ainda que o agente público, no cumprimento daquele dever de inferir, deva considerar atributos de notória especialização do contratado ou contratado. Portanto, em resumo, notória especialização não exige fama ou formação acadêmica específica. Os atributos de notória especialização são exemplificativos. Eu posso ter outros que não estejam descritos na norma. A escolha é ato puramente discricionário, é um caso de eleição, pessoal. A empresa será considerada notória especialista com fundamento em atributos de natureza empresarial, tais como aqui seria aparelhamento, equipe técnica, instalações. A notória especialização pode ser combinada entre os atributos do profissional e da empresa. Muito frequentemente se utiliza essa combinação na contratação de treinamentos em company, em que se escolhe ao mesmo tempo uma empresa de treinamento que é considerada notória especialista pelo aparelhamento, pela equipe técnica, pela organização que ela mantém de excelência, bem como o profissional, o docente, que se responsabilizará pela exposição do conteúdo. Então, é isso que conforma o requisito da notória especialização. Basta que o gestor indique os motivos pelos quais reconheceu naquele executor ser ele reconhecidamente o adequado à satisfação do objeto. Bem,
E o papel da assessoria jurídica? Qual é o papel da assessoria jurídica no exame, no controle de legalidade? Pois bem, não compete à assessoria jurídica exercer juízo de valor no mérito administrativo. Mérito administrativo é a escolha. O que compete à assessoria jurídica é o controle interno, auditoria interna, é verificar se o requisito processual da motivação está presente nos autos do processo. A motivação é a indicação dos motivos que fizeram a escolha inclinar-se na direção daquele indivíduo ou empresa. Então, a assessoria jurídica não tem que concordar ou discordar da escolha. Não compete à assessoria jurídica exigir mais atestados. A assessoria jurídica não tem que ser convencida da notória especialização. Isso é papel do gestor. Ele é que tem que estar convencido. Se ele estiver convencido, a escolha é discricionária, mérito administrativo não se discute. Simples assim, pessoal. Então, eu espero que esse breve vídeo possa ter esclarecido essa temática e, mais uma vez, me colocando à disposição para responder às dúvidas que, eventualmente, vocês venham a ter. Então, eu deixo aqui o meu cordial abraço e até uma próxima oportunidade.